ok? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Capítulo 6, versículo 10, vamos ler até o versículo 11. São 2 versículos. Eu vou ler no telão lá para vocês acompanharem. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes. Enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Ok? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ministra, Senhor, no meu coração e no coração dos teus filhos aqui e também em casa. Pai, ó Deus, fala conosco, nos transforme. Deus, que sejamos ministrados pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Há um desejo no coração de Deus, sabia disso? E o desejo do coração de Deus é que você vá até o fim. O maior desejo do coração de Deus é que você prossiga até o fim. Você sabe que temos muitos problemas. Quem não tem problema? Que atire a primeira pedra no pastor Delcio. Né? Mas todos têm. Então, passamos por muitos problemas, muitas situações. Os irmãos estão em casa também, você aqui, você sabe da dificuldade que você enfrenta no dia a dia. Ninguém sabe o que você passa, a não ser você mesmo. E o próprio Senhor que te conhece. E esses problemas têm um objetivo, de fazer com que você cresça mais. As dificuldades da vida nunca são para te colocar para baixo. Sempre entenda assim. Sempre olhe dessa maneira. As dificuldades que aparecem para você é para justamente te amadurecer, fazer você ter experiência, você crescer. Quando você errar, você consertar e não errar mais. Mas acontece que, às vezes, nós temos um inimigo que ele tem um objetivo em usar como instrumento os problemas da vida, as circunstâncias dentro de casa, para poder acabar com você e desmotivar você e fazer com que você desista, que você não vá até o fim, que é o desejo de Deus. Por isso que Apocalipse, quando o Senhor manda João escrever as igrejas, ele fala assim, quase todas as suas cartas fala, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Por quê? O desejo de Deus é que você chegue na corrida espiritual, na maratona espiritual, não importa quem chega primeiro. O que importa é que todos cheguemos na linha de chegada. Tudo bem? Ok? Esse porque o vencedor não é aquele que passa primeiro ou que... Não. O vencedor são aqueles que chegam até o fim. Vão até o fim. Então, mas muitos não entendem isso. Então, nas dificuldades da vida, nos problemas que ocorrem no seu dia a dia, acabam desistindo, desestimulados, pensando, eu não sou, as pessoas não me amam, eu passo tanto problema, nada dá certo para mim, as coisas parecem que nunca dá certo. Quando eu penso que o meu negócio vai para frente, acontece uma coisa e por acontecer isso, parece que para no meio do caminho, meus negócios não avançam. Eu começo uma célula, a célula não prospera. Então, esse inimigo, que eu falei que é o diabo, os seus demônios estão debaixo das suas ordens. Ele tem um propósito, usar como instrumento toda a dificuldade da vida para que você não cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Ele tem por objetivo fazer com que você desista, usando as circunstâncias e também você mesmo. Porque, por natureza, nós temos um mal aqui, que é do homem, que
nós damos mais valor ao que falam de mal acerca de nós do que se fala de bem. Então, 100 pessoas te amam aqui dentro, mas se uma falar, eu não gosto de você, essa igreja não me ama. Entendeu? Se na célula, todo mundo é apaixonado por você, mas se uma pessoa falar assim, eu não gosto, não vou com a cara dele, para você é o suficiente. Por quê? Porque há uma concepção dentro de você acerca de que passa a dar mais valor àquilo que é negativo, àquilo que é contra você, mesmo que isso seja uma pessoa só, ou uma situação só, do que 100 a teu favor. Então o diabo ele se aproveita disso, se aproveita da ganância do homem, se aproveita da sensibilidade emocional que nós temos, se aproveita das circunstâncias para nos atingir. Então por isso que é muito comum pessoas virem para a igreja, irem para a tua célula e daqui a pouco sumirem. Muitas pessoas procuram em Deus, às vezes, benefícios, mas não querem salvação. Não estão arrependidas dos seus pecados. Então, por causa disso, quando vem a primeira tribulação, quando o barco começa a movimentar muito forte, ele desiste. Porque fala, ser crente assim, ir para essa igreja assim, porque ele tem uma concepção do quê? De que ele vai para a igreja, todos os seus problemas estão resolvidos. Seu casamento vai ser 100%, a sua vida financeira vai ser uma coisa extraordinária, agora ele vai ganhar dinheiro à vontade, tudo vai dar certo para ele. E não é assim, meus irmãos. Primeiro você tem que estar aqui, porque você sabe que você precisa de um Salvador. Você precisa de um libertador, e você encontrou em Jesus aquele que morreu no teu lugar, para que você possa então herdar a vida eterna. Esse deve ser a primeira coisa de alguém para se aproximar de Jesus. Não podemos nos aproximar dele por interesse, sabendo mesmo que as Escrituras nos fazem muitas promessas acerca da nossa vida pessoal. Mas a nossa postura diante dele deve ser de sermos reconciliados com Deus. Estamos perdidos. E em Jesus Cristo somos reconciliados. Quantos creem assim? Amém. Entendeu? Então muitas pessoas, é muito comum termos pessoas que iniciam uma caminhada cristã, que iniciam uma célula, começam uma liderança, mas daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E uma coisa que o diabo tem, ele tem tempo. Então ele espera chegar no seu limite. Ele vai te minando devagarinho, usando a situação da vida, às vezes dentro de casa, no casamento, aquelas coisas mal resolvidas, e aí o que acontece? Ele começa a minar a tua fé. Então é muito comum a pessoa segurar bem o primeiro ano. No segundo ano, o casamento já não está tão bem assim. No terceiro ano, nem se fale. Mas qual que é o desejo de Deus para nós? Que nós vençamos tudo isso e cheguemos até o fim. Até o fim. Esse é o maior desejo de Deus. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, ele fala assim, lá no versículo 10 e 11, 11, no versículo 11 diz assim, desejamos que cada um de vós, ele não está falando para um grupo específico. Tem pessoas que se isenta de responsabilidades. Tem pessoas que se isenta de cumprir o propósito de Deus. Mas o autor aos Hebreus diz assim, que cada um de vós, ele está incluindo todos os crentes. Ninguém está fora. Ele está falando que cada um de vós, porque Deus é um Deus pessoal. Quando Moisés teve aquele encontro que o Senhor falou com ele lá no capítulo 33, ali revela que Deus é um Deus pessoal. Ele não trata com uma nação no total, no seu geral. Ele não trata com uma igreja na totalidade dessa igreja. Ele trata individualmente com cada um de nós. Os irmãos entendem isso? Então Deus é um Deus pessoal. E por ele ser um Deus pessoal, ele fala individualmente conosco. Por isso que o autor aos Hebreus diz, cada um de vós. Ele não está falando assim, a igreja toda, não. Cada um de vós. Porque Deus é um Deus pessoal. Tudo bem? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, você vê que interessante, no versículo 10, diz que a nossa obra, ela precisa ser vista. Então, é interessante isso,
que a obra ela precisa ser manifesta. Ele diz assim, mostre o mesmo zelo. Se você for para Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz que Deus, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim, que Deus conhece as nossas obras. Não adianta se esconder. Não adianta achar que você está fazendo as coisas erradas, Deus não te conhece. Que Deus não está vendo, Deus está vendo. Mas também Ele vê as tuas boas obras. Então, às vezes, é muito comum o líder de célula achar que ele está abandonado. Estou sozinho. Sabe, pastor, o meu supervisor não vem na minha célula. Sabe, pastor, as pessoas não dão atenção para mim. As pessoas não se importam. Olha, eu estou sofrendo ali na minha célula, ninguém vai visitar a minha célula. Então, é muito comum que líderes de célula se sintam abandonados. É muito comum, às vezes, pessoas que chegam na igreja se sintam, assim, sozinhas. Mas eu quero falar para você que o Senhor está olhando para você. Ele te conhece. Ele está vendo a tua obra. Eu não preciso ver, mas o Senhor, Ele vê. Se o teu supervisor não vê, o teu pastor não vê, não fique pensando assim, ninguém me dá valor aqui. Sabe, ninguém sabe dos meus problemas. Ninguém precisa ver. Você quer receber galardão? Jesus disse assim, se você quer receber galardão, entra no teu quarto, tranca a porta e ora em secreto ao teu pai que vê tudo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, não literalmente para você ficar fazendo isso, que você não pode orar na igreja, não é nesse sentido, é no sentido de que Deus galardoa aqueles que de repente por ninguém é visto. Aqueles que entregam o seu dízimo, ninguém valoriza, ninguém menciona ele. De repente ele entrega uma oferta, ninguém menciona a sua oferta. De repente ele vem aqui, limpa toda a igreja, distribui cesta, traz cestas básicas, são as boas obras dos filhos de Deus. Mas ninguém viu. Ele está falando o quê? Que Deus que vem em secreto, Ele te galardoa. Os irmãos estão entendendo, amém ou não? Então isso é muito importante você entender, porque o desejo de Deus é que você vá até o fim. Se você andar como o mundo anda, debaixo de recompensas humanas, debaixo de reconhecimento humano, no dia que faltar o reconhecimento dentro da igreja, você vai desistir. No dia que as pessoas virarem as costas para você, e acontece isso. Quantos de nós, de repente, não fomos apunhalados pelas costas? Aí a gente desiste da vida. Conheço muitos casos de pessoas que se mataram porque a namorada o deixou, ou vice-versa. Entendeu? Desistiram da vida. Porque sempre tiveram sim, nunca tiveram não. Você sabe que eu estou fazendo um curso para lidar com crianças, né? Na parte onde lida com crianças, e o professor fala assim, nós precisamos ensinar as crianças o não também. Não podemos dar tudo a eles. O Henrique e a Fabiana estão preparando um curso de criação de filhos. Você pode ter certeza que uma das coisas que eles vão colocar lá é que criança não pode ter só o sim. Ela de vez em quando tem que ter um não. Porque você tem que preparar ela para as adversidades da vida. Criança que só recebe o sim, o sim, o sim. Eu posso pôr o dedinho ali? Pode. Eu posso quebrar o prato? Pode. Eu posso jogar tudo no chão? Pode. E você não está ensinando ele as adversidades da vida. No dia que ele receber um não na vida, ele se joga de cima do viaduto. Os irmãos estão entendendo, amém ou não? Ok. Tá bom? Então, não desistir é o que Deus deseja para cada um, até o fim, ele diz, até o fim. Ele diz lá no versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Se você iniciou a tua célula, cuidando dessa célula com muito zelo, com dedicação, com empolgação, se você vinha aqui, levantava suas mãos, glorificava a Deus, se você tinha a mesma intensidade para entregar a sua oferta, se você tinha a mesma intensidade para adorar o Senhor, ele diz o quê? Continue assim. Não desista. Ele diz aqui, olha, desejamos que esse mesmo cuidado que vocês têm, inicial, esse cuidado inicial, continue, ele diz, até o fim. Até o fim. Então, o tema da nossa mensagem é não desistir, é o que Deus deseja para você, que você vá até o fim. Você sabe que Israel, o povo de Israel saiu do deserto, aliás, saiu do Egito e foi para o deserto, Deus os levou para lá. O que tinha no deserto, irmão? Areia, tinha o que mais? Sol escaldante,
O que mais? Um pouquinho mais de areia no pé. Tinha cobra, escorpião, tinha muitas dificuldades. Né? De vez em quando faltava água. Mas sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que eles tinham um alvo. Deus os queria na terra prometida. Deus te quer na terra prometida. Diga assim, Deus me quer na terra prometida. É o desejo de Deus para você. Só que se você não conseguir chegar, não vai agradar o coração de Deus. Se você chegar no meio do caminho e falar, está tão cansativo isso. Você vê que Deus dava todo o recurso para Israel. A nuvem de dia para o sol não queimar, o fogo à noite para o frio não os congelar. As cobras, Deus colocou como se fosse como se chama aquele negócio? Uma redoma, um campo de força em volta do povo de Israel, que as serpentes não chegavam, os escorpiões não chegavam. Precisavam de água, Deus dava a água. Precisava de carne, Deus dava carne. Precisava de pão, Deus dava pão. Deus dava todo o suprimento necessário para eles poderem atravessar o deserto. Ao ponto de a Bíblia dizer assim, que até a roupa deles crescia junto com o corpo. Se o pé crescia um pouquinho, o sapato crescia junto. Isso nos fala de provisão da parte de Deus para nós. Mas se de repente no meio do caminho você fala, queria tanto usar um tênis importado, acho que ficar na igreja não dá para usar tênis importado, porque Deus não vai me dar um tênis importado. Aí você desiste no meio do caminho, e é comum que isso aconteça, não por causa de um tênis importado, mas por causa das adversidades mesmo que nós criamos para nós não chegamos até o fim. E o maior desejo de Deus, que um líder de célula, ele prossiga, que um supervisor não desista. Sabe, há muitas tentações, o mundo hoje, século XXI, há muitas tentações para desistirmos do evangelho e da fé. É shopping. Fechou o shopping, o pessoal ficou doente, irmão. Porque não tinha onde gastar, não tinha onde andar. Parece que é uma loucura isso. Então, há muitas tentações. Você acha que quando Jesus foi levado ao deserto, a Bíblia diz que depois do batismo ele foi levado ao deserto, lá em João 4. Jesus foi levado ao deserto. Até acredito que o diabo talvez não se mostrou fisicamente a ele, mas uma voz veio falar com ele. Uma voz falava no seu ouvido. Você sabe que há muitas vozes hoje que falam para você, para quê? Pensa Jesus no deserto e aquela voz falando, para que você vai morrer? Você não precisa morrer. Para quê? Olha, esse pessoal é tudo ingrato. Você acha que líder de célula não pensa isso, irmão? Você acha que pessoas que estão liderando uma célula, pessoas que estão cuidando de famílias, pessoas que têm um ministério na igreja, você acha que não pensa isso? Falar, sabe, eu estou me matando, estou trabalhando feito um condenado, sacrifico a minha família, o meu lazer, e chega aqui, ainda tem que aguentar a gente falando mal de mim. Mas por quê? Porque eles acham que eles estão trabalhando para homens. Eles acham que estão fazendo a obra de uma igreja, uma denominação. Mas deixa eu te falar, você está fazendo a obra de Jesus Cristo na terra, amém? É a obra de Jesus na terra. Você não está servindo a homens, mas está servindo ao Senhor. Por isso que ele fala assim, ele não fala, olha, os pastores da igreja estão vendo as tuas obras. Olha, os líderes estão vendo as tuas obras. Não, ele fala, o Senhor está vendo as tuas obras. Aí você vai lá para Apocalipse 2:2 e fala, eu conheço as tuas obras. Quem fala isso? Foi o pastor da igreja? Foi o líder de célula, o supervisor? Não, foi o Senhor. Por que é o Senhor que vê as nossas obras? Porque nós estamos fazendo a obra dEle. Amém, meus irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. É para Ele, irmão. É para Ele. Se você tem outro tipo de pensamento, isso é maligno. Eu estava falando essa semana com, acho que os supervisores dos radicais aqui, eu estava falando para eles assim, tudo aquilo que contraria palavras de Deus, eu repreendo, porque não sou eu que estou pensando. Então, por exemplo, vem um pensamento na minha cabeça assim, ninguém te
Ninguém te valoriza nessa igreja. Você acha que pastor não tem esse problema, irmão? Eu falei domingo aqui à tarde. Que eu fiquei muito emocionado, porque eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja. Não vou citar o nome dela, mas ela falando assim para mim: pastor, você está bem? Eu quero dizer para o pastor que eu estou orando pelo pastor. Porque ela entende que o pastor também é ovelha de Jesus. E pensa às vezes besteira. Você acha que o teu líder de célula é o super-homem, seu supervisor, o pastor da rede? Não. E também, às vezes, a cabeça dele não ajuda muito. Sabe? Então, presta atenção. Aí, de repente, vem um pensamento assim, fala: para que você se mata tanto? Para que você se doa tanto? Eu vi aqui na pandemia, na quarentena, os irmãos vindo aqui, servindo marmitex e cestas básicas. Servindo. Vinha de manhã, ficava até 2, 3 horas da tarde aqui, servindo marmitex e doando cesta básica. Foram mais de, me corrija aí, mais de 1.000 marmitex. Muito mais, né? Muito mais. Eu não tenho um número aqui exato. Muito mais de 1.000. Não sei se a Nalva está com a gente. 4.000? Mais de 4.000 marmitex servidos aqui na porta da igreja. E os irmãos ficavam aqui. Aí, de repente, vem alguém e fala, pega um marmitex e joga na cara de um deles. Fala: essa comida ruim. O que a pessoa pensa? Fala: pô, estou me matando aqui. Estou me doando para a pessoa chegar aqui e fazer isso. Então, sempre quando vem esse pensamento, é contrário à palavra de Deus. Porque ele fala assim, que as boas obras acompanham que eles são filhos de Deus. Se de repente eu quero maltratar alguém, eu penso, isso não é de mim. Porque o diabo ele tem uma especialidade. Quando ele fala nos teus ouvidos, ele fala sempre na primeira pessoa. Isso quer dizer, ele dá a entender para você que é você que está pensando: eu vou desistir dessa célula, vou largar essa célula. Não é você. É um demônio que fala no teu ouvido na primeira pessoa. Para você entender que é você que está pensando. Ele fala: está vendo? Ninguém te valoriza. Quem já foi para o encontro entende o que eu estou falando, né? No teatro lá ele mostra bem isso. Fala assim, aí você vai lá e pensa: é isso mesmo. Aí ele manda você pensar outra coisa, você pensa outra coisa. Sabe, meus irmãos? Mas eu louvo a Deus, porque os nossos líderes não precisam de reconhecimento humano, precisa de que o Senhor veja as suas obras. Eu não estou aqui para ser ovacionado pela multidão, não. O que me importa, o Senhor vê as minhas obras. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Talvez você se sente sozinho, você não está sozinho. Talvez você se sente abandonado, você não está abandonado. Porque o Senhor, Ele te vê. E vê as obras que você faz, que ninguém vê. Ninguém está vendo. Está dentro daquilo que Jesus falou. Entrou no quarto e fez a oração em particular. Ninguém viu a tua oração. Mas o Deus que vê tudo, aquilo que você fez em secreto, o Senhor te dará recompensa. Amém ou não amém? Não é bom demais saber que Deus está olhando para nós? Nada escapa dos olhos dele. Nada. Nada que você faça vai escapar dos olhos do teu Deus. Isso é bom demais, irmãos. Sabe? Porque sabemos que a recompensa vem do nosso Deus. É dele que eu quero receber algo. É dele que eu quero reconhecimento, irmão. Não é de ninguém. É dele. O Senhor olha para mim, Ele olha para você. Amém? Fecha os teus olhos. Você que está em casa também, fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos assim para cima, uma delas. Faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor que vem oculto, o Senhor que vê as coisas secretas, tem olhado para mim, tem olhado para minhas obras, tem olhado para a minha vida, para a minha família. E eu louvo ao teu nome, Senhor, porque o Senhor me fortalece, me traz ânimo. O teu Espírito Santo me dá unção, me dá capacitação, a habilidade
para que eu consiga, diga, ir até o fim. Diga, eu vou, Senhor, eu vou até o fim, porque eu sei que é o desejo do teu coração para mim. Amém, meus irmãos? Não desista do teu casamento, não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não desista dos teus projetos que Deus te deu, não desista dos teus sonhos, não desista da tua célula, não desista do teu ministério, não desista por causa da situação e circunstâncias da vida. Vá até o fim, porque esse é o desejo de Deus para você. Vamos louvar antes de encerrarmos?